Boa tarde novamente, bem-vindos de volta. Vamos dar sequência ao nosso segundo Congresso Nacional Integra Portos. Lembrando, quem está no YouTube pode nos acompanhar também pelo canal da Fundação Senep. Convido a todos também para depois conferir toda essa programação que tivemos nesses 3 dias. Muito importante falarmos sobre isso, porque o evento só foi um sucesso pela participação de todos. Agora, nós vamos fazer a entrega do prêmio Amigo do Senep. Convido para subir ao palco o Bruno Pellux, que é diretor financeiro e administrativo da Fundação Senep. Bem-vindo. Olá, boa tarde. Obrigado aí pela permanência, guerreiros, depois de 3 dias de eventos, né? Queria agradecer a todos aí pela participação. E a gente, esse ano, nessa segunda edição, criou o Prêmio Amigo do Senep. Ontem até falei um pouquinho sobre o prêmio, e quando a gente pensa em alguém que é nosso amigo, né? Quem é essa pessoa? Amigo é a pessoa que a gente quer por perto, é alguém que a gente tem confiança, que tem uma boa relação, que dá um empurrãozinho para a gente querer fazer algo melhor, né? E não só a gente, pessoa física, tem esses amigos, mas a gente, pessoa jurídica, também tem esses amigos. Então, hoje, a Fundação Senep gostaria de dedicar seu agradecimento à Brasil Terminal Portuário. Convido aqui o grande amigo, colega, trabalhador, musicista, Carlos Roberto, por favor, uma salva de palmas. O Carlos já foi diretor administrativo financeiro também da Fundação Senep. Uma honra estar te substituindo aqui, Carlos. E a BTP, pessoal, para quem não sabe, terminal portuário aqui do Porto de Santos, maior terminal de container que tem. E a Fundação Senep, já há algum tempo aí, é grande parceiro. Agradeço muito à BTP por contar aí com o nosso trabalho, com a nossa colaboração. Nosso muito obrigado. Deixa um pouquinho. Espera, só um pouquinho. Alô? Boa tarde, pessoal. Bem, primeiro é uma honra, né, estar aqui representando a BTP nesse congresso e principalmente por estar aqui recebendo, né, esse reconhecimento de amizade. A BTP ela tem um slogan que é acreditar e inovar. E a gente acredita porque a gente inova. E não existe inovação sem desenvolvimento e capacitação. E isso é o DNA do Senep. Por isso que a gente está junto, né? O ambiente portuário, ele necessita cada vez mais, tanto de empresas, mas também de instituições que acreditem no desenvolvimento do trabalhador e da comunidade como um todo. Primeiro, para conhecer o que é o porto, e segundo, para desenvolver quem está dentro do porto para novas possibilidades de acontecer. Também fico muito feliz nesse segundo ano do Congresso, estar observando, estava conversando com o Caio, né, com o professor Alexandre, sobre a questão da pesquisa. Não existe desenvolvimento, não existe crescimento sem pesquisa. Algo que também é muito caro para o Senep, e que também é caro para a BTP. Então, é uma honra estar aqui, uma felicidade de ver, claro, personalidades, doutores, mestres, mas ver os jovens aqui, vendo vocês, e observando que, juventude, se vocês acreditarem, se esforçarem e terem foco no desenvolvimento de vocês, dá certo. Fácil? Nunca é fácil, mas o caminho passa, sim, pela capacitação constante, pela educação e por acreditar que as coisas podem ser melhores, tá bom? Então, parabéns para todos vocês, parabéns para o Senep, né, por mais uma vez acreditar no trabalhador portuário, na atividade portuária, na região da Baixada Santista, e também é uma honra para a gente, como BTP, estar sendo reconhecido como esses amigos e parceiros. Podem contar conosco, porque a gente vai estar junto dentro dessa caminhada, tá bom? Uma boa tarde e boa sequência de evento.
Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Já senti que ano que vem a gente vai ter mais contrato com a BTP, então, né? Pode contar conosco. Nós já temos projetos aí até para 2025, viu? Obrigado, Carlos. Muito obrigado. Obrigada, Bruno. Muito obrigada, Carlos. Vamos dar sequência ao nosso último dia, infelizmente, do 2º Congresso Nacional Integra Portos. Teve palestras aqui que, se durasse o dia inteiro, a gente ficaria. Convido a senhora Andréia Neres, que é consultora de projetos especiais e gestão de pessoas, além de diretora de comunicação da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Regional Baixada Santista, para iniciar mais premiação. O Senep está muito feliz, porque é mais um dia de prêmios. Vamos ter a valorização de práticas de gestão de pessoas nos portos e melhores artigos, além de melhor pôster. Por favor, Andréia, obrigada. Bom, boa tarde a todos. Muito honrada, como nosso colega acabou de falar aqui, Carlos, muito honrada também de representar a BRH aqui e falarmos aí, quem já esteve aqui o ano passado sabe que esse é um momento ansioso, né? Aquele momento tão esperado, depois de 3 dias de evento, para nós conhecermos quem são os ganhadores. Só vou baixar um pouquinho aqui. Perfeito, obrigada. Bom, para nós começarmos, a gente vai começar agora com a premiação dos artigos. Tem alguém aqui esperando essa premiação? Acho que vários, né? Então, vamos conhecer quem foram os ganhadores, começando aqui com o 3º lugar. O 3º colocado para a premiação de artigos. Oi, querido? Opa! Volta, volta. Foi aí o 3º? Acho melhor vocês... Tá? Perfeito. Não olhem, não olhem. 3º lugar? Aqui tem o 2º. Ah, perdão, de artigos. Artigos, 3º lugar de artigo. Bora. Já deu uma... Não, não. Esse aqui, na realidade, é do prêmio de... Esse aqui é do prêmio. Começamos com o artigo. Já que está aí, né? Ô, Joyce, poxa vida. Peraí, Joyce, segura, segura. Vai começar com o artigo lá, gente? Vamos lá? Obrigada. Aê. Vocês vão começar com o pôster? Eu vou explicar para vocês por que nós vamos começar com o artigo e depois com os pôsteres. Porque, na verdade, para a gente fazer essa premiação, nós vamos fazer 2 homenagens. E homenagens muito importantes de pessoas que contribuíram muito para que esse projeto acontecesse. Na realidade, a gente pode falar aí que a primeira pessoa que eu vou chamar ao palco para fazer essa entrega... Eu já fiquei sabendo aqui, conversei bastante a respeito, e é uma das pessoas que tem uma carreira de mais de 56 anos dedicada ao setor portuário. Será que alguém sabe quem é? Alguém já tem algumas ideias por aí, né? Então, eu vou com muita honra chamar ao palco para ajudar na entrega desse 3º lugar e do 2º e 1º também, o professor doutor Aloísio de Souza, que tem essa carreira de 56 anos, como eu falei, dedicado ao setor portuário, com especial destaque para o Porto de Santos, formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Católica de Petrópolis e doutor em Engenharia Civil pela USP. Atuou de 1964 a 2020. Além de sua vasta experiência prática, o doutor Aloísio se destacou também como educador, sendo diretor de ensino e pesquisa da Fundação Centro de Excelência Portuária de Santos, por quem tem grande carinho, né, doutor? E idealizador do curso de Fundamentos de Logística, Infraestrutura e Ambiente Portuário. Seu trabalho segue impactando a formação de profissionais e promovendo inovação ao setor. Por favor, uma salva de palmas ao doutor Aloísio.
Então vejam que o terceiro lugar vai receber um prêmio, e não é só o prêmio pelo trabalho, que já foi maravilhoso, mas das mãos de alguém que realmente é um dos idealizadores aí, percussores dentro desse segmento. Então, como vocês sabem, vamos lá para o terceiro lugar de artigo. Sou eu, né? Aê! Perfeito. Então, terceiro lugar, benefícios da implantação de um gráfico espaço-tempo para o sequenciamento de manobras de navios no canal do Porto de Santos. Gostaria de chamar à frente o Felipe Frei. Participaram desse artigo Rui Carlos Botter, Ana Beatriz Mitsutani e Daniel Mota. Temos aqui o colega Felipe representando e ganhando esse prêmio. Professor, você pode entregar para ele, por favor? Olha, essa garotada, o Felipe Frei faz parte dessa garotada, né? Isso é 2011, né? Do concurso de 2011, não foi? Eles chegaram, e eu até falo para alguns deles aí, com um potencial muito forte da academia. Eles praticamente chegaram falando já uma língua, chegaram já com uma parte com mestrado, né? E isso contribui muito para que a Fundação Centro de Excelência Portuária de Santos, a Fundação CENEP, e aí a gente não pode assim deixar de falar do Caio Moretti, que é um grande assim fomentador dessa área de ensino e pesquisa. Tem outros professores aqui, o próprio Alexandre, o Carlos Alberto, que também participou comigo, o Bruno, que também foi diretor na minha época também, né? E também faz parte dessa garotada, né? Eu penso que essa garotada tem muito para fazer, mas já contribui muito com isso, com essa evolução desse porto, que é o principal porto. Ele não é o maior, não. Ele é o principal, é o mais importante porto do Hemisfério Sul. Porque, quando um professor que falou sobre que o porto não está dando tanto emprego, o porto continua dando muito mais emprego do que quando eu cheguei aqui, que havia 16 mil empregados no quadro de carreira da Companhia Docas de Santos. E está dando mais porque não é ali na beira do cais, que até falaram também, o cais agora vai ser, o terminal vai ser um terminal cemitério, um terminal fantasma, quer dizer, põe todos esses, às vezes até termos fortes em cima do porto, mas não é não. É por causa desse porto que existem milhões de outros empregos. Então, até para a garotada também, aí das escolas, de nível médio e nível superior, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: não é só querer trabalhar no porto, porque isso é coisa também realmente de antigamente, da minha época, né? Então, mas eu penso que para vocês, todo mundo que trabalha, o importante é o amor. Obrigada, professor. Essa inquietação toda, certo? Eu acabo falando muito, né? Mas não entrego, eu acho que eu estou querendo levar isso para mim. Tem mais dois, professor, tem mais dois. Então, mas deem amor naquilo que vocês fazem e criam que por causa do porto, que movimenta hoje em torno de 170 bilhões de dólares, todo dia passa por aqui em torno de 500 milhões de dólares, acontece isto porque lá uma fazenda a 5 mil quilômetros, ou uma fábrica aqui a 600 quilômetros, ou uma padaria que existe na estrada, que atende, ela existe. Quer dizer, esses milhões de empregos existem por causa do porto. Felipe Frei, você está de parabéns, você faz parte dessa garotada, e eu vejo você com essa inquietação, que é importante, essa inquietação. E muita felicidade, continue assim. O
O Felipe Fry é o que a gente chama assim de brincadeira, ele é o flanelinha de navio, né? É o que faz atacação, programação, amarração, puxada, quer dizer, essas manobras todas que vocês veem aí, dessas enormes assim, caixas de fósforos, né? A gente teria muito isso na teoria da fila, inclusive, eles trabalhavam muito com isso, e que tem que acertar ali direitinho. Ele é o cara responsável por isso. Parabéns, muita felicidade. Obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo. Pessoal, já fui o... Bom, tem uma engenheira mais nova do que eu trabalhando no Porto, mas eu ainda sou o engenheiro mais novo. E é um orgulho estar recebendo isso de você, doutor. Tá? Doutor, na empresa, não é para todo mundo. Mas quem sabe um dia eu chego lá também e concordo com o nosso amigo, não tem desenvolvimento se não tiver pesquisa. Então, pessoal, vai chegar um momento que ninguém vai te obrigar a continuar na escola, a estudar. Continuem. É assim que a gente consegue desenvolver algo melhor. Lá para a padaria, lá para o pessoal que está na beira do cais, é trazendo mais eficiência. Sem construir um berço novo, a gente tenta deixar os que já existem mais eficientes ainda. Tentar com honra aí pegar esse grande ativo que você ajudou a desenvolver e tentar melhorar um pouquinho mais ainda. Tá? Então, muito obrigado. Obrigada. E parabéns, viu, Felipe? Eu lembro que nós conversamos no Manifesto ESG que você estava ansioso por saber desse prêmio que você estava candidatando, né? Então, parabéns. E um número importante, para que vocês saibam, nós tivemos mais de 1.000 participantes inscritos e foram mais de 177 autores de trabalhos acadêmicos. Então, parabéns mais uma vez. O senhor aguarda só um pouquinho que a gente tem mais um. Obrigada por enquanto. Bom, em segundo lugar, nós não teremos a pessoa aqui presencialmente, mas, professor, nós vamos ver um vídeo juntos, porque a ganhadora não pôde estar aqui, mas mandou um vídeo. Segundo lugar para artigo, vamos ver quem é. Priscila Bayer de Oliveira Simões. Tem áudio aí, pessoal? O nome do artigo, Benefícios na implantação do Port Community Systems, uma revisão da literatura. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de participar do congresso. Foi bastante instrutivo, bastante inspirador. E agora, gostaria também de agradecer principalmente a Fundação CENEP pelo reconhecimento do nosso artigo. Então, em nome dos professores César, Daniel e Mauro Espínola, estendemos esse agradecimento. Obrigada, boa tarde a todos. Muito bacana, uma salva de palmas, por favor. E agora nós vamos ao primeiro lugar, professor. E aqui vem o primeiro lugar que está aqui aguardando. Primeiro lugar. Temos competências genéricas necessárias na operação de carga e descarga do Porto de Santos. Vamos receber ao palco Fernanda Ribeiro de Araújo. Participaram desse artigo Rodolfo Eduardo, Nancy Ramaciotti e Caio Moretti. Olha, legal. Eu acho que estou mais emocionado do que quem está ganhando o prêmio, né? Eu, claro, fazer a pesquisa, ter a inquietação, né? Isso é um pouco mais da garotada, mas o pesquisador ele tem a inquietação, ele formula, como a Marcela, né, que falou aqui mais cedo, ele formula a questão, né, porque é aquele problema que nasce assim, fica ali em cima, e aí a gente, puxa, o que eu vou fazer com ele? Aí começa a formular. Tá? E quando você formula bem a questão, né, assim, 2 mais 2 já é uma questão, né? Mas quando você, assim, começa a realmente, eu vou falar um pouco, porque eu hoje, eu estou fazendo 61 anos praticamente de atividade portuária, e na realidade eu iniciei no dia 12 de outubro de 63, na minha carteira de menor foi assinado dia 1º de janeiro de 64, e aí quando eu vejo especialmente a garotada,
a garota aqui, Fernanda, e todos vocês muito mais novos, né? Eu acho que quando eu entrei no sistema portuário, ninguém aqui tinha nascido. De uma certa forma, a gente sente que... eu acho que é o carinho que a gente tem hoje, o pessoal fala muito assim, o Luiz tem muito carinho pelo Porto, né? Ele faz até publicações em jornais aí, vou voltando assim, sempre essa parte. Hoje é aniversário da minha filha. Meu currículo é que eu sou avô. E também faço, hoje, 673 meses que eu comecei a namorar a minha cara metade. Então, eu acho que vocês, né, todos vocês, o Caio, que é muito novo ainda também, o Carlos Alberto, todos vocês, fazendo com amor vai sair muito melhor. A gente faz um porto que gera milhões de empregos, seja você administrador, economista, bióloga, todas as profissões, porque o porto, já falaram também aqui, é multidisciplinar. E tudo isso é que gera. Então, a Fernanda, também quando eu conheci, ela conhece bem minha filha, ela ajudou muito no estado, inclusive, da minha filha, contribuiu muito com isso, né? E a gente tem em vocês aquilo que eu ouvi aqueles meus professores também, na minha época de primário, ginásio, eu fiz científico, mas tinha o clássico também, e hoje é o ensino fundamental, ensino médio, etc. E isso é muito, eu acho que é importante, porque os professores, eu acho que eles puxavam um pouco da gente, né? A dona Solange, que me fez no científico, professora de literatura, fazer revisão bibliográfica. E depois, quando eu fui fazer revisão bibliográfica em doutorado, para mim foi fácil, porque deu o texto. Então, a Fernanda é uma intelectual aqui. Eu não sou intelectual, eu falo para todo mundo, eu sou um artífice. Parabéns, Fernanda, você por ter nos ajudado, tá? E ter contribuído muito. Obrigada, professor. Mas ela tem que falar também. Não, eu só vou agradecer a todos, agradecer a Fundação, agradecer a oportunidade de ter feito esse artigo. Eu me diverti fazendo. O Aloysio falou sobre ter amor, né? Ter amor e se divertir fazendo, porque nem sempre é muito legal essa coisa de estudar, ficar sentado, estudando, mas a gente pode se divertir fazendo isso. Eu aprendi a me divertir. Ele disse que eu sou uma intelectual, assim, eu gosto de estudar, faz parte de mim, faz parte de quem eu sou, eu gosto de ensinar. E esse artigo, ele fala, a nossa principal conclusão são pontos específicos para aplicar no ensino de trabalhadores portuários. Quem tiver a oportunidade de ler, eu acho que ele vai ser disponibilizado depois nos anais e tudo. É bastante interessante. Acho que contribui bastante para toda a formação que o Senep propicia, tanto no FLIAP quanto os outros cursos, e para sempre capacitar mais o trabalhador e juntar, porque, no fim das contas, quem vai operar as máquinas e as coisas é o trabalhador. Então, não adianta a gente ficar falando várias coisas super interessantes, mas quem está lá na ponta precisa chegar isso lá em quem está na ponta. Esse artigo é uma forma disso. E eu agradeço. Obrigada, Fernanda. Obrigada, professor. Obrigada, Fernanda. Obrigada a participação de vocês até aqui. E, com certeza, inspira, né, gente? Tenho certeza que os jovens aqui estão olhando, a gente tem aí 2 gerações, né? E isso é para inspirar mesmo vocês. Bom, vamos agora à premiação do pôster. Temos 2 ganhadores, 2º lugar e 1º lugar. Para chamar ao palco, vou chamar ao palco, na realidade, para fazer a entrega desse prêmio, também um outro professor doutor que nós queremos homenagear. Professor doutor Renato Márcio.
é destacado profissional da área de educação e operações portuárias, coordenador do último Congresso Nacional Integra Portos, foi fundamental para o sucesso do evento do ano passado, com 15 anos de experiência em logística e operações portuárias, passagens pela Força Aérea Brasileira, CODESP, TECONDE e atuou em grandes projetos no Porto de Santos, com empresas como Ambev, Cosan e Santos Brasil. Sua contribuição à pesquisa e ao desenvolvimento do setor é reconhecido por premiações como Rapidão Cometa e Menção Honrosa da Câmara Municipal de Santos. Obrigada, professor, por compartilhar aqui e contribuir conosco. Vamos ao segundo lugar? Em segundo lugar, temos aqui relação entre relação entre portadoras do alelo APOE E4, biomarcações cardiometabólicos e função cognitiva em idosas da região portuária de Santos. Quem sobe ao palco é Melissa Alves de Souza. E temos aqui o vídeo da Angelina também. Vamos assistir esse vídeo juntos? Olá, uma salva de palmas, por favor. Eu fiquei muito feliz com a premiação do nosso trabalho, que é resultado de muitas cabeças e muitas mãos. E quero agradecer, primeiramente, aos organizadores do evento, que, nesse sentido, tem uma etapa muito importante na integração entre o Porto de Santos e as universidades e as pesquisas pelas quais elas são caracterizadas. Esse trabalho ele está inserido na questão de políticas públicas, porque faz parte, inclusive, na regulamentação ambiental dos portos, esse olhar para a relação porto-cidade e seus habitantes. No caso, a temática demência, mais especificamente como é conhecida a doença de Alzheimer, ela é fundamental tanto para os trabalhadores como as trabalhadoras do Porto de Santos, uma vez que a longevidade está aqui presente e batendo na nossa porta em termos de país. Então, eu agradeço muito e agradeço também a paciência dos avaliadores, porque sei que não é uma tarefa fácil em ter que ouvir cada trabalho e avaliá-los. Muito obrigado em nome da Unimes e do meu grupo de pesquisa. Parabéns. Nós agradecemos também Reinaldo e Camila. Então, Melissa, muito obrigado. O professor Renato Márcio vai entregar a você o prêmio representando toda essa equipe. Parabéns, Melissa, parabéns à professora Angelina, é muito merecedor, parabéns pelo estudo. Continue estudando, continue trazendo inovações aí para o Porto, que isso é muito bem-vindo, viu? Parabéns. Vamos tirar uma foto. Obrigado, Melissa. Você quer falar? Só agradecer, além de agradecer aos avaliadores, também ao pessoal da ETEC que eu vi. Eu sou uma egressa da ETEC de quase 15 anos atrás. Queria dizer para vocês não desistirem, continuarem estudando, porque vale a pena. Eu também quero agradecer à professora Angelina, os organizadores, os avaliadores. Muito obrigada. Parabéns mais uma vez, Melissa. Vamos ao primeiro lugar agora, hein? Expectativa. Lugar, expectativa, quem professor. será, hein, Andréia? Vocês viram? Vocês não viram o primeiro lugar, né? Não deu spoiler. Então, sem spoiler, vamos lá, professor. Porque o primeiro lugar... Denis Caceta Luiz Leturino Salles Neto, sequenciamento ótimo de atracações. Vamos lá. Pode? De certa forma, inesperado esse prêmio. Eu agradeço a toda a Fundação Senep, aos organizadores do CENIT, aos apoiadores. Falo em meu nome, em nome do professor Luiz, meu orientador, meu parceiro nesse artigo, nesse pôster, que infelizmente não pôde estar aqui, né? Está lá em São José. Pessoal, muito obrigado. Quero agradecer à GBM também,
a empresa ao qual eu trabalho e me apoia aí nesse pesquisa e desenvolvimento de soluções inovadoras aí ao Porto de Santos. Muito obrigado. Muito obrigado. E mais uma salva de palmas, por favor. Obrigada. Andréa. Posso pedir para você segurar só um minutinho aí, professor? Claro. Obrigada, Luiz. Você vai tirar uma foto? Parabéns, Denis. Obrigada, mais uma vez. Professor, vamos dar uma salva de palmas para uma pessoa especial? Espero que ele esteja aqui, porque eu já estou falando que ele é especial e se não estiver aqui, vai ficar feio para a gente, mas fica o parabéns, né? O ano passado, você estava aqui também, e nós homenageamos uma pessoa que, se pudesse homenagear quem veio de mais longe, era ele, né? Mas você sabe já de quem eu estou falando. Então, nós gostaríamos de dar uma salva de palmas ao conferencista Francisco, do Porto de Manaus. O Francisco está aí? Tá? Francisco, parabéns, porque você fez o seu projeto, que foi da automação de dados de containers, reefers, né? E esse projeto, eu já estou sabendo que já se tornou, já engajou esse projeto, correto? Mais uma salva de palmas, por favor, gente. Vamos deixar ele falar aqui. Vamos dar 30 segundos para ele? 30 segundos, 30 professor. segundos. Se vira Vamos lá. nos 30, Francisco. Bom, novamente eu quero agradecer. A distância foi menor dessa vez, porque eu já vim sabendo que esse ano seria mais fantástico, e realmente esse ano foi fantástico. Teve mais estudantes, fiquei muito feliz, muito network. Meu projeto já evoluiu para uma startup, ele já está apto a ser comercializado internacionalmente, graças ao apoio e do CENEP, daqui do evento, de todas as pessoas que me abraçaram nessa jornada que eu tive. Queria novamente agradecer a todos os estudantes. O professor ali falou uma coisa fantástica, o professor Luiz falou uma coisa fantástica, que tocou no meu coração. Minha mãe já falava isso também, né? O saber não ocupa espaço. Não desistam de estudar, mantenham-se, que um dia vocês vão estar aqui e eu vou estar sentado ali do lado do professor Luiz, tá bom? Muito obrigado de novo, tá bom? Obrigado, querido. Mais uma salva de palmas, por favor. Obrigada. André, se me permite, eu queria quebrar um pouquinho o protocolo, só para te dar mais suspense aí. Um minutinho. Do prêmio, né? Do terceiro, segundo e primeiro lugar, que ninguém sabe, ó. Pessoal, o Congresso, é o segundo ano do Congresso, como o Francisco falou aqui, é um trabalho muito árduo, é um trabalho contínuo para que cada ano a gente possa melhorar. Esse ano o coordenador do Congresso é o Luciano. Eu gostaria de chamar o Luciano aqui à frente, para que, juntamente com o Luciano, toda a equipe do CENIT, a pedido aqui, isso eu não estou fazendo sozinho, quero ver todo o pessoal da organização do CENIT aqui na frente, por favor. Cadê a Olivia? Ela fugiu ontem, eu fiz isso aqui, ela fugiu. Por favor, Pavec, você também faz parte disso. Cadê o Fábio? Ele está por aí também. Professor, todos os organizadores, Gisele, Isaac, venham todos, por favor. Eu quero apresentar para vocês a equipe que fica aqui, ó, nos bastidores do CENIT, desde o início, né, da preparação desse congresso. Cadê o Bruno? Está aí também o Bruno. Muito bem, quero que vocês conheçam essa equipe valente aqui que trabalha para fazer com que tudo isso aqui aconteça todos os anos. Pode subir aqui, por favor. Eu vou bagunçar o palco da Andréia agora aqui, Andréia. Mas olha, a temática está dentro, viu, professor? Porque nós vamos falar de pessoas. Isso, não quero esquecer ninguém aqui não, pessoal. Está faltando alguém, suba aqui, por favor. Pessoal, é com muito orgulho, né, que a gente faz aqui o Congresso do CENIT. Esse ano aqui eu sou convidado, mas estou aprontando aqui, ó, sou só convidado, hein? Mas quero agradecer muito essa equipe aqui, porque sem eles a gente não conseguiria proporcionar todos esses dias de apresentação de artigos, tudo que acontece muito antes do Congresso está acontecendo hoje aqui, e principalmente agradecer a vocês que prestigiam aqui o nosso Congresso, pessoas que vieram no primeiro evento e que estão voltando aqui para prestigiar o CENIT. Então, quero pedir uma salva de palmas para essa equipe aqui, que eles merecem. Muito obrigado. E
quero dizer que eu amo vocês, viu? Porque vocês fazem acontecer. Parabéns. Andréa, a palavra é sua. Desculpa pelo quebra de protocolo. Muito obrigada. Você, na verdade, abriu agora a segunda premiação, que é justamente o prêmio que fala sobre valorização de práticas de gestão de pessoas nos portos. Então, nada melhor do que homenageando pessoas em primeiro lugar, né, professor? Olha que não foi combinado, hein? Olha que se tivesse sido combinado, não tinha sido tão bom. Bom, eu tenho alguns números interessantes para vocês aqui ainda. São mais de 50 voluntários. Então, fora toda essa equipe que o professor apresentou, pegando um gancho, nós temos muitos voluntários, assim como ele, que contribuem para que esse evento aconteça. Nós tivemos também 34 avaliadores. Então, são 34 professores que contribuíram com a avaliação dos projetos, assim como profissionais também da área de recursos humanos. Foram 7 minicursos, 6 visitas técnicas e mais de 18 horas de atividade. Gente, ano que vem, será que 18 horas dá conta ou precisa de mais? Mais? Olha aí, Bruno, Caio, vocês estão ouvindo? Voz do povo. Já ouviu esse ditado? 18 horas é pouco, eles querem mais. Vocês viram já o Caio ali, né? Nossa, meu Deus. Já vamos pensando para o próximo. Bom, então agora tivemos aí um spoiler de um dos ganhadores e vamos começar com o terceiro lugar dessa premiação. Eu gostaria de chamar ao palco a minha colega, inclusive vice-diretora regional da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a Sandra Borgo, que é psicóloga, ela que cuida da gente lá, viu? Ela é psicóloga clínica e organizacional com foco em saúde mental nas empresas. E nada melhor do que uma pessoa como ela para contribuir também com a entrega desses prêmios, né? E vou chamar ao palco também o nosso querido, que participou aqui bastante, e a gente sabe que é extremamente importante para que tudo isso acontecesse, porque esse ano ele que foi o responsável. Opa! Vamos lá. Superintendente de Relações Educacionais e Culturais da Autoridade Portuária de Santos, diretor-presidente da Fundação Centro de Excelência Portuária de Santos em seu 4º mandato. Olha, gente, ele falou, nossa, mas ele gosta, porque vocês estão vendo que ele está aqui já há bastante tempo. E também especialista portuário na Autoridade Portuária do Porto de Santos desde 2011, atuando em processos e projetos relacionados ao desenvolvimento de pessoas e à relação porto-cidades. Mestre em Ciência e Tecnologia do Mar pela Universidade Federal de São Paulo, Master em Logística e Gestão Portuária pela Universidade Politécnica de Valência, na Espanha, e Fundação da Valência Porte. Caio, eu não vou terminar de ler, porque senão vão roubar do nosso tempo de entrega, viu? Porque tem mais umas 5 itens aqui para falar. Eu sei que você entende. Então, tá bom, porque eu tenho tempo, gente. Então, vou chamar aqui ao palco, para o terceiro lugar, com uma salva de palmas mega acalorada, um projeto da Ecocomunidade. Esse projeto é um projeto muito lindo e gostaria de chamar a Joyce Santos, representando o Terminal TEC. Quero. Pessoal, boa tarde. Primeiramente, agradecer aqui a toda a organização e dizer aqui em nome dos terminais a qual eu represento, que é o TEG, o Terminal Exportador do Guarujá, e o TEAG, que é o Terminal Exportador de Açúcar do Guarujá, que estamos muito honrados e é gratificante poder receber esse prêmio, né? Aqui é esforço do trabalho de muitas mãos, né? E também aí da valorização da nossa diretoria e dos nossos acionistas. O Aloysio falou um pouco de amor, e esse projeto ele vai muito de encontro com isso. Com, primeiro, você amar o que faz, e, segundo, você reconhecer a importância das pessoas.
Ou seja, a gente tem um porto pujante porque nele há pessoas. E, para além das pessoas que há no porto, a gente precisa valorizar a relação com a comunidade, né? Então, hoje eu recebo aqui essa gratificação, né, esse reconhecimento, por um projeto que nós realizamos dentro da comunidade Sítio Conceiçãozinha, e que ele é um tripé social, porque ele leva alimentos para mais de 100 famílias durante todo o mês. Ele recolhe 2 toneladas de plástico por mês. Então, as pessoas trocam o plástico por cesta de hortifrutis. Esse projeto começou em 2022. Então, já foram aí mais de 1.000 famílias atendidas e quase 50 toneladas de plásticos retirados do meio ambiente. E, para além também de retirar esse plástico, esse projeto é tocado pelas moradoras da comunidade. Então, esse plástico é vendido, ou seja, ele tem uma logística reversa, ele retorna de forma sustentável para as empresas de plástico, né? E gera renda para essas mulheres, que muitas delas têm essa renda como única fonte aí de subsídio de uma família. Então, a gente reconhece esse trabalho e se torna aqui gratificante por isso. Peço até desculpas por me alongar, eu tenho um carinho enorme por esse projeto, mas porque a gente precisa contribuir também com a alimentação dessas famílias que estão em vulnerabilidade social, que sobrevivem com menos de um salário mínimo. A gente precisa pensar, sim, em contribuir com o meio ambiente, ou seja, tornar esse plástico com que ele regresse de forma sustentável. E a gente pensa também na educação ambiental, porque dentro desse projeto, essas 100 famílias elas têm a capacitação sobre as questões ambientais, porque não é só necessário entregar o peixe, mas a gente precisa ensinar a pescar. Então, a gente não pode exigir de uma comunidade que não tem saneamento básico que eles se incomodem com o plástico deles ou com o resíduo. Então, a gente demonstra para eles o valor desse resíduo, que não é lixo, é um resíduo que tem valor, tá? E a gente contribui com esse crescimento sustentável da comunidade. Então, mais uma vez, muito obrigada. E quebrando o protocolo aqui, mas eu sou apaixonada. Jovens, estudem. Acredite no futuro de vocês, porque eu já estive aí sentada, venho de família humilde também. Então, acreditem que a educação ela abre portas. Então, reconheçam os mestres que estão também ensinando vocês, valorizem os professores, mas, acima de tudo, também acreditem em vocês mesmos. Obrigada. Obrigada, Joyce. Obrigada, Joyce. Bom, nós temos agora o segundo lugar. Caio, eu vou pedir para você ficar por aqui. Nós temos agora o segundo lugar e algo interessantíssimo que vocês já viram um spoiler aqui. Mas o interessante disso é que, pela primeira vez, Santos entrou agora, né? Porque o ano passado o Santos não tinha entrado dentro das categorias de primeiro, segundo e terceiro lugar. Esse ano o Santos já entrou. E o nosso segundo colocado foi o terceiro colocado do ano passado. Então, gostaríamos aqui de parabenizar a SC Par Porto de Imbituba e chamar ao palco, por favor, Maria Eduarda Benedetti e Renata Rodrigues, que vieram receber esse prêmio. Então, gente, olha que o terceiro lugar do ano passado já se tornou segundo, hein? Temos inovação esse ano. Obrigado, meninas, vocês que vieram aí de longe para poder prestigiar e receber esse prêmio. Vocês querem fazer uso da palavra? Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, parabenizar toda a organização do evento. Estamos muito felizes e honradas, agradecer minha parceira.
e reforçar a importância desse projeto de cuidar da saúde, do bem-estar, daquilo que mais importa nas organizações, que são as pessoas. Temos que olhar com carinho para cada uma delas. Obrigada, gente. Até ano que vem. Muito obrigada. O programa Bem-Estar e Saúde Mental. Muito obrigada. Pessoal, vocês repararam aqui na fala da Fernanda, que é jovem, vou pegar a fala dela, né, professora Luísio? Que é jovem e estava falando da importância das pessoas. Assim também como do nosso colega Carlos, da BTP, que também falou da importância das pessoas. E se nós olharmos as empresas, como o professor falou a respeito do quanto o movimento Porto, né, professor? Quanto que as pessoas não estão envolvidas em tudo isso? Porque, no final das contas, são as pessoas que movimentam e que fazem isso lá da ponta da fazenda até o Porto de Santos, né? Então, em primeiro lugar, nós temos a honra de chamar ao palco bicampeão, porque é o segundo ano que eles ganham. Ano que vem já vi que vão pedir música se continuarem ganhando assim. Gabriel veio de lá, do Porto de Itaqui, e veio contar um pouquinho para a gente do projeto Jovem Tech como agente de transformação na vida maranhense. Gabriel Fernando Matucci Cássia, parabéns. Gabriel, você fez uma lembrança ótima. Vou pedir para você fazer uso da palavra, mas já vou contar um spoiler aqui para vocês. Os ganhadores, normalmente a gente faz um webinar. Então, acompanhem, sigam depois, tanto aqui no Senep, né, porque a gente coloca o webinar compartilhado com a BRH também, porque a gente precisa sempre estar inspirando novas empresas a seguirem um exemplo dessas empresas ganhadoras aqui, viu, gente? Por favor. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer, né, agradecer o pessoal da Fundação Senep, Caio, Bruno, agradecer a Sandra, né, é sempre importante essas iniciativas da gente ter um espaço para mostrar um pouco daquilo que a gente faz, né? Muitas vezes a gente está pensando em coisas, desenvolvendo projetos e pouca gente conhece, né, então esses espaços são importantes. Vir ao Porto de Santos sempre é uma alegria, a gente encontra os amigos, né, tá o pessoal ali, Frai, Kanashiro, Fábio, né, que a gente se conhece de longa data, né, do setor portuário. Esse projeto que a gente submeteu esse ano chama Jovem Tech. Então, a gente percebeu que havia uma deficiência muito grande de programadores, né, não só no estado do Maranhão, no Brasil todo, né. Então, a gente abria processos seletivos e fechava 100 candidatos, né. E eu trabalho hoje, né, na gerência de pesquisa e inovação, mas toda a minha carreira eu fiz em RH, né? Então, eu vim do RH, comecei no RH dentro do Porto, então acho que por isso também tem um pouco essa pegada de sempre, né, envolver as pessoas dos projetos. E aí a gente se juntou com um grupo de varejo, o Grupo Mateus, né, que é um grupo grande do Maranhão, e a gente criou um programa de formação, uma imersão, né, um hiperintensivo, para formar jovens programadores de escolas públicas. Então, são 60 vagas por semestre, a gente paga uma bolsa de R$ 1.500, e eles têm formação o dia todo. A gente contratou a Alura, que é uma grande formadora, né, é a principal empresa no setor. E a ideia é que eles saiam de lá, o que a gente chama de programador júnior, né, preparado para entrar nas empresas. Então, a gente fechou a primeira turma. Aí tem gente empregada na EMAP, o próprio Grupo Mateus, na Vale e muitas outras empresas. Santos Brasil, que apresentou aqui ontem, contratou jovem de lá também. Então, a ideia é contribuir nessa transformação do Maranhão num hub de conhecimento também do setor portuário com mão de obra qualificada. Agora a gente lança, dia 15 de janeiro, a segunda edição, né, do Jovem Tech, e aí outras empresas aderiram, o que é muito legal também. Então, éramos só 2 ali, né, então já entrou Suzano, VLI, o Tegran, que é o Terminal de Grãos do Maranhão, a COP, que é uma operadora de fertilizantes. Então, daquela primeira turma de 60, que era no único espaço, né, que é um espaço de inovação que a gente tem, né, numa região central de São Luís, agora a gente vai ter um novo polo, que é na região do Itaquibacanga, que é onde fica o Porto, que é uma região muito pobre também, né? Então, vamos ter polos específicos na área portuária. Então, o programa está quase com uma cara de política pública, assim, está crescendo, bacana. Então a gente fica muito feliz.
né, e muito feliz em ser reconhecido também. Obrigado. Muito obrigada mais uma vez, Gabriel. A gente fica aqui na torcida, viu? Porque você já deu um spoiler aí do que pode vir a acontecer. E agradecemos mais uma vez a participação da Sandra Borgo, que está aqui representando também a Associação Brasileira de Recursos Humanos na Regional da Baixada Santista, assim como o nosso diretor regional, Paulo Queja, que não pôde estar hoje presente, mas que fez parte dessa comissão avaliadora também. Obrigada, Sandra. E eu vou chamar ao palco agora, junto com o Caio, que está aqui, a diretoria do Senep, para que façam aqui as palavras de encerramento. Então, eu gostaria de chamar o Bruno Pelox e o professor Alexandre Eusébio, que são os responsáveis por tudo isso de bom que aqui acontece. Bom, agradecer essa audiência maravilhosa, né? Também agradecer, foi um evento esse ano mais focado em pesquisa e a gente não carregou esse piano sozinho, né? Agradecer o meu colega professor Luciano, professor Cleiton, que também aí virou algumas madrugadas, e essa diretoria que apoia as iniciativas. A gente tem uma sinergia muito grande, isso é bom, tá? Apesar aí de algumas caneladas ao longo do caminho. Mas a Fundação Senep tem a Fundação Senep acaba criando uma vida própria na nossa vida, sabe? Parece um filho, assim, que a gente tenta fazer o melhor. E aí, claro, cada um vai ter um olhar diferente. Então, parabéns a vocês que fizeram esse evento. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite a todos. Pessoal, queria só deixar aqui meu muito obrigado, né? Muito obrigado por terem vindo, por poder oportunizar, dar visibilidade aí à Fundação Senep. O evento não aconteceria sem vocês, o evento é para vocês, né? Então fica meu muito obrigado por isso. Vou ser repetitivo, mas eu preciso agradecer a equipe do Senep. Sem eles, sem nossos voluntários aí, pessoal de camisa azul, né? Meu muito obrigado. Professor Cleiton, Alice, que fez slide, publicou e não sei o quê. Tantas pessoas aí envolvidas para que isso, comissão de eventos da autoridade portuária, que deu todo o suporte para o evento, para a infraestrutura, para a montagem, a empresa Luminar aí que é contratada também, que nos auxiliou para isso, pessoal da mesa de som, dos equipamentos, alguns erros, umas premiações vocês já descobriram antes, mas faz parte, né? Não tem problema. Fica aí meu muito obrigado. Vou repetir, eu sou filho de professora, falei isso ontem, mas quero deixar isso claro, acredito muito na educação, acho que a educação transforma. Poder fazer parte de uma fundação com foco em educação para o Porto é algo que me traz muita felicidade. Quase saí, mas não saí para a fundação. No passado eu tinha botado um pezinho para trás, mas esse ano voltamos aí. Deu 2 meses de afastamento só. Tá? Mas algo que eu queria deixar registrado aqui é o orgulho que eu tenho em trabalhar com essas pessoas, o orgulho que eu tenho em fazer parte desse movimento. E eu acredito muito que a inovação, a educação transforma sim. E contem com a Fundação Senep para isso acontecer. Muito obrigado. O Bruno falou que ele ia sair, mas a verdade é que ninguém sai do Senep, né? Eu também achei que eu ia sair. Eu estou no meu 4º mandato, né? Fiquei 3 mandatos consecutivos, saí, mas não saí, né? E agora estou no meu 4º mandato, indo para o 2º ano. E acho que o que o Alexandre falou, a questão dessa motivação, né? E acho importante registrar aqui que a Fundação, os diretores, eles são voluntários. Falo até mais pelo caso do Alexandre, né? Eu e o Bruno, a gente ainda tem, dentro da nossa estrutura, né, uma certa cobertura para fazer o trabalho na Fundação. O Alexandre é indicado pelos trabalhadores portuários e faz um trabalho praticamente voluntário, né? E mesmo assim, a gente conseguiu fazer isso. Sabemos que temos pontos para melhorar nesse congresso, mas com certeza esses 3 dias, deixar um congresso em pé por 3 dias nessa estrutura, foi um grande trabalho, né? Então, agradecer aqui a diretoria, agradecer novamente os voluntários, né, que foram citados aqui, mas a gente sempre tem que ressaltar. Nós falamos em 50 só de alunos das ETECs, tá, pessoal? Tem 50 colegas de vocês fazendo esse congresso acontecer aqui também, e vocês estão representando os 443 alunos de ETEC que passaram por aqui nos 3 dias. E os professores, que são aproximadamente uns 20 professores, eu não me recordo agora exatamente o número, mas tivemos mais de 20 por aí que fizeram avaliações de artigos, de posters, foram shares de sala,
e depois também acompanharam visitas técnicas. Tá? Muito obrigado. Aquela velha frase clichê, sem vocês nada disso teria acontecido. Uma pena que alguém falou isso antes de mim, porque eu tinha muita vontade de falar isso agora, que é super cabível nesse momento, né? E realmente, pessoal, e assim, uma coisa que me pegou bastante nesse evento, e eu reparei isso nos palestrantes também, todo mundo se preparou para uma discussão um pouco mais técnica, usando termos técnicos, falando dessa relação, né, do desenvolvimento tecnológico com base na pesquisa, na integração entre empresas e universidades, e de repente, quando a gente chegou aqui, a gente viu que a maioria eram de jovens interessados, né? Tínhamos pessoas de empresas, profissionais, mas tivemos uma grande maioria de jovens, né? E aí eu vi o trabalho das pessoas que subiram aqui de dar atenção, né? Muita gente mudou a apresentação quando viu o perfil do público, porque entendeu a importância. Então, assim, o que a Andréa falou, né? A gente tem que... Tudo isso que a gente faz aqui, e é importante, claro, falar da inovação, do desenvolvimento tecnológico, mas quem vai fazer esse desenvolvimento tecnológico são vocês, né? Então, na verdade, esse congresso aqui, a gente não pensou isso lá atrás, mas eu acho que ele se encaixou e vocês fizeram realmente ele ter um outro patamar, assim, sabe? Todo mundo que passou por aqui falou, gostou, porque quem esteve aqui sentiu uma oportunidade de poder falar para vocês, poder passar um pouco da experiência. Vocês foram muito educados, fizeram ótimas perguntas, meus parabéns. E aí, assim, normalmente no final, a gente declara encerrado o congresso, né? Só um parênteses de justiça, tá? Quando eu fui convidado para ser diretor de ensino e pesquisa, foi simplesmente para o lugar do professor doutor Aloysio. Simplesmente assim, pessoal. Não é só isso, né? E o professor sempre me puxou muito, né? E eu aprendi uma coisa, né? Que você ser melhor para servir melhor, tá? Então, essa foi a minha lição. Gostaria aqui de agradecer o professor, que sempre me incentivou muito. Eu só queria aproveitar e passar um vídeo bem rápido dos voluntários que participaram, por favor. Pessoal, eu queria que um aluno subisse aqui para declarar encerrado o CENIT 2024. Quem que se prontifica? É só subir aqui e encerrar. Não precisa falar mais nada. Hã? Eu ia fazer isso, eu ia pedir para um professor, o professor também tem toda a sua importância, mas eles já estiveram aqui, o professor Renato já os convidou. Então, para fazer jus à minha fala da importância de vocês nesse evento, pode ser por aqui. Bom, pessoal, finalizando esse grande projeto, espero que vocês tenham gostado, como eu gostei. Um excelente fim de tarde para vocês aí, de noite, e é isso. Até o ano que vem, pessoal. Parabéns. Vem cá tirar uma foto com ele.